Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do UFSC Entrevista. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre questões de gênero, o papel da mulher na história do Brasil e do mundo e também sobre os novos conceitos, os novos focos da história. Para isso, nós recebemos a professora Joana Maria Pedro, que é historiadora, escritora e também pró-reitora de pós-graduação da UFSC. É um prazer recebê-la, professora. Muito obrigada, eu me sinto muito honrada de estar aqui. A professora Joana, ela é graduada pela Univale, em Itajaí, aqui em Santa Catarina. Ela tem um mestrado dela na UFSC, doutorado pela USP e o pós-doutorado ela fez na França. Professora, eu gostaria de começar a nossa conversa conversando sobre o que é a nova história. Como a história vem sendo feita, contada pelos historiadores hoje em dia? Qual é o novo foco dela? Na verdade, essa nova história nem é tão nova assim. Eu diria que desde os anos 30 do século passado, ou seja, do século 20, desde 1930 mais ou menos, que alguns historiadores começaram a focalizar essa noção de uma nova história. Por quê? Porque durante muito tempo, o que era focalizado pela história? O que aparecia nos livros de história? Apareciam os governantes, os generais e pouca coisa do povo comum, dos homens comuns, das mulheres comuns aparecia. Era mais muito a relação pouco. de poder. Era mais quem mandava, quem guerreava, vamos dizer assim. Era a história batalha, como eles diziam. O que os historiadores, a partir dos anos 30, vão reivindicar é, primeiro, novas fontes e novo olhar sobre esta história ou sobre o que aconteceu no passado, focalizando outros personagens. Vou dar um exemplo. Por que novas fontes? Porque para escrever a história administrativa, a história dos governantes, você usava os documentos oficiais do governo. E se fosse batalhas, você usava a documentação também oficial das narrativas de guerra, por exemplo. Agora, quando você vai focalizar as pessoas comuns, você vai ter que buscar outras fontes, outros documentos. Por isso que eles dizem que é novas fontes, novos olhares, é uma nova história. Novas interpretações, é uma nova história. E essa nova forma de se contar a história, ela deu a oportunidade para que outros movimentos ganhassem força. Ganhassem história. Que tivesse a sua história também relatada. Entre eles está aí o papel das mulheres, né? Isso mesmo. E aqui a professora também desenvolve pesquisas, tem estudado. Quais foram, assim, historicamente falando, umas grandes conquistas das mulheres no Brasil? No Brasil, bom... O voto no Brasil, eu vou começar por aí, o voto no Brasil, que é de 42, ele é, vamos dizer assim, melhor. O Brasil foi um dos países, não foi o primeiro, mas foi um dos primeiros países na América Latina, por exemplo, certo? O primeiro país no mundo a dar o direito de voto às mulheres foi a Nova Zelândia. Veja só, é estranho, né? 1893. Essa foi uma luta que as mulheres vieram trazendo desde meados do século XIX em diante para conseguir, como o caso de Nova Zelândia e outros países, no final do século XIX e início do XX. Mas é bom lembrar que alguns países, até hoje, elas não votam, certo? Então, essa não é uma vitória que todas as mulheres conseguiram. Vou dar mais alguns exemplos. O direito de receber salários. Parece uma coisa meio... louca. Como é que uma pessoa pode trabalhar e não receber salário? Pois isso acontecia. O relato que se tem da história é de que, por exemplo, até a Primeira Guerra Mundial e uma parte dos anos 10, as mulheres trabalhavam, mas quem recebia o salário era ou o pai delas ou o marido delas, certo? Então, era geralmente porque o salário era familiar, ele não era individualizado. E sempre quem recebia eram os homens. Bom, elas vão conquistar esse direito de receber o seu próprio salário, o que é uma coisa importante, que dá a elas um poder que elas não tinham antes, porque quem tinha o dinheiro eram os homens.
a possibilidade de administrar seus negócios para a mulher casada. Isso foi uma conquista que no Brasil só veio em 60, nos anos 60. Até essa data, as mulheres casadas não poderiam ir trabalhar em lugar nenhum sem autorização dos maridos, não podiam se deslocar sem autorização dos maridos, e, inclusive, a administração dos bens delas, mesmo que fosse de herança, ficava a cargo dos maridos. Então, essas são conquistas que, paulatinamente, as mulheres têm conquistado. E essas conquistas das mulheres também acarretaram, trouxeram as conquistas ou o espaço também para outras discussões, como as questões de gênero, aí também envolvendo a homossexualidade, que também a professora pesquisa. O que os gays, lésbicas têm ganhado também com essas discussões, com essas lutas de hoje em dia, professora? Então, eu acho que aqui está na hora de eu te falar de ondas do feminismo. Por exemplo, a dita primeira onda, que a gente localiza no final do século XIX e início do XX, é justamente o momento em que as mulheres estão lutando pelo direito ao voto, mas também o direito de receber salários, aquilo que a gente chama de direitos sociais e econômicos. Direito de receber salário, de ter propriedades, de administrar propriedades, de estudar, de entrar numa universidade, de poder aprender, de exercer profissões. Isso faz parte da primeira onda. Não quer dizer que todos os países adotaram isso. Alguns países conseguiram. Só para ter uma ideia, o Paraguai deu direito de voto às mulheres agora nos anos 60, certo? E, se eu não me engano, Portugal foi nos anos 70. Então, as coisas são bem complicadas nesse aspecto. Aquilo que a gente chama de segunda onda começa nos anos 60, nos Estados Unidos. Você veja, 63, a Beth Friedan está publicando A Mística Feminina, que foi um livro que foi muito importante. Antes disso, em 49, a Simone de Beauvoir publicou O Segundo Sexo. Mas quando elas estão escrevendo essas coisas, principalmente a Beth Friedan, é porque as coisas já estão mudando. E o que estava mudando? As famílias estavam reduzindo o número de filhos. Em 1960, por exemplo, as pílulas anticoncepcionais já estão no mercado nos Estados Unidos. Elas vão entrar no mercado brasileiro lá pelos anos de 62. Na França, elas vão conseguir o direito de comprar pílulas a partir de 67. Então, em diferentes países, a pílula anticoncepcional vai começar a ser vendida. Por que eu estou falando de pílula? O que isso tem a ver? Ora, uma mulher com 10 filhos não é a mesma coisa que uma mulher que pode escolher ter 3, 2, 1 filho. Não é a mesma coisa. É diferente. E essa escolha, estar na mão delas, é diferente de outros métodos contraceptivos que já existiam no passado, porque ninguém inventou os métodos contraceptivos. Está lá na Bíblia. O pecado de Onã é uma forma contraceptiva, certo? Então, isso é uma coisa muito antiga. Mas é nos anos 60 que este método vai ficar não só na mão delas, como elas podem tomar escondido. Podem tomar escondido do marido, do namorado, do pai e até do Papa, que até hoje não aceita, certo? Então, isso faz uma diferença. As mulheres podem prolongar o tempo em que, mesmo casadas, vão continuar trabalhando, estudando, fazendo uma carreira, escolhendo o momento de ter filhos. Todo esse processo vem junto com um novo movimento, que é a segunda onda. E sabe o que elas vão exigir? O direito ao corpo e ao prazer. O que o prazer tem com isso? Tem que ver com isso. É que antes, sexo e procriação eram duas coisas grudadas. Quando você tem métodos contraceptivos eficientes, você consegue separar sexo de prazer. Claro que não é dos anos 60, eu quero lembrar. A tabelinha, por exemplo, que a igreja aceita, ela é do começo do século XX. Só que o que existe de filho da tabelinha por aí, tu não imaginas, certo? Não é tão eficaz. Não é eficaz, com certeza. E também depende dos dois, né? Porque tem um momento que não pode. Então, enquanto que a pílula não. É a mulher que controla. Então, você veja, é um poder que ela tem de controlar. Inclusive de enganar e dizer, não, eu tomei e na verdade não tomou, ou o contrário, certo?
Então, tudo isso significa uma mudança. E é desses anos que começam, dos anos 60, meados dos anos 60 em diante, que começa uma movimentação que vai dar na segunda onda. Elas vão exigir o direito ao prazer, o direito à contracepção e o direito de definir quando não querem uma gravidez. Professora, a gente precisa fazer uma pausa e a terceira onda a gente conversa no próximo bloco, Tá bom. Pode ser? Pode ser. Nós vamos fazer um intervalo, o UFSC Entrevista volta já, não saia daí.